força, você pode vencer. Olá, preciosas e preciosos! Vamos dar início a mais um episódio de Deus para Superar. É o nosso podcast, sempre com uma mensagem de fé para edificar a tua vida. Eu sou Salza Oliveira e hoje com uma convidada muito especial. Mas antes de eu te apresentar, preciso honrar os meus apoiadores. A loja que me veste é a Tia Story. Esta maquiagem, esses cílios, este cabelo, essas unhas, eu tô toda bonita assim. Com a Amanda Freitas e a Adriana, do salão Estilos Hair. E esses acessórios, notaram? Vem da loja Elo 21. Feitas as apresentações dos meus apoiadores, eu quero que Deus cada vez mais prospere a vida de vocês. Muito, muito obrigada. E voltamos porque hoje o nosso tema é assumindo a nossa identidade com Ariana Dutra. Te apresento, amiga. Olá, pessoal. Olá, Sáuzia. Que prazer. Muito obrigada por seu convite. A todos vocês aí, ouvintes do Deus para Superar. Que honra estar aqui. E quem é a Ariana Dutra, hein? Quem é a Ariana Dutra? Quem é a Ariana Dutra? Conta pra gente. Sou especialista em comunicação sistêmica e oratório. O que significa comunicação sistêmica? É o fato de, às vezes, as pessoas querem se comunicar melhor, mas acham que são apenas técnicas de comunicação. Mas se eu não trabalhar alguns pilares na nossa vida, a comunicação não é assertiva. E quais pilares a gente costuma trabalhar, Sáuzia? O pilar emocional, ou seja, suas emoções precisam estar no eixo para que você consiga ter uma comunicação assertiva. Verdade. O pilar espiritual, que mais do que Deus no centro de tudo, é também entender qual que é o seu propósito de vida. Sim. Por que você está aqui nessa terra? Então, quando eu entendo o que eu estou fazendo aqui, a minha comunicação fica muito mais assertiva. E, por último, sim, o pilar profissional que a gente trabalha, que é a parte exatamente das técnicas em si, de comunicação e oratória, que é para você se comunicar de maneira, em todas as fases, em todas as áreas, seja no âmbito pessoal ou profissional, porque, como eu falo, comunicação é tudo nessa vida, é para tudo, né? E a Ariana é essa mulher que, como você falou aí do nosso título, né, do nosso tema, assumido identidade, que durante um tempo eu não me reconhecia, eu não sabia de todo o potencial e eu não assumia realmente o meu chamado, esse meu propósito de vida, por ter uma distorção da minha imagem. Então, é isso que eu tô curiosa para descobrir, né? Conta tudo pra gente. Porque é recente que eu te conheço, né, na comunicação. Sim. Onde que tudo começou? Tudo começou, a questão da comunicação não tem muito tempo, tá? Eu me descobri, quando eu assumi essa identidade, tem uma questão de 4 anos, que eu comecei a trabalhar mesmo efetivamente com isso. Mas eu sempre tive facilidade de me comunicar em público. Eu sempre fui uma criança expansiva, no sentido de nada me envergonhava de dançar, de fazer teatro. Eu sempre fazia com muita facilidade. Só que, ao mesmo tempo, eu tinha muita dificuldade de comunicação. Eu sei que parece um paradoxo aqui. É. Como assim, Ariana? Você tinha facilidade de falar em público, não tinha vergonha, mas era a problemática da comunicação. Porque eu não sabia me comunicar. Ou seja, na igreja, eu era ministra de louvor, eu sempre trabalhei com teatro, com ministério de dança, então não era difícil para eu estar na frente de uma plateia, pegar o microfone e ministrar. Mas quando era no dia a dia, quando era para lidar com os pais, para lidar com os amigos, para lidar com relacionamentos, eu tinha muitas dificuldades. Porque me rotulavam como a grossa, a amandona, a autoritária. E eu não reconhecia isso. E aí vem a primeira parte da distorção que eu quero compartilhar com todos aqui que estão assistindo, que irão assistir esse podcast. Porque, não sei se você já ouviu uma frase que fala assim, quando alguém te critica, é mais sobre a pessoa do que sobre você? Você já ouviu essa frase? Sim, sempre. E é fato. Eu concordo com essa frase. Quando alguém te critica, é mais sobre ela do que sobre você. Só que eu aprendi
quando fiz a minha primeira formação em autoconhecimento, o meu trainer falou essa frase e eu peguei para mim emprestado, Maurício. Ele sempre falava essa frase e eu peguei emprestado, que fala assim: cutucou, doeu, segura que é teu. O que significa isso? O que significa isso? Quando alguém te critica que não é verdade, então realmente é sobre a pessoa. Mas vamos aqui aprofundar um pouquinho, Sázia. Vamos. Quando alguém fala algo com você que dói, que ressoa, opa, será que é somente está nela o problema ou tem algo em você que precisa ser tratado? Aí que eu quero trazer para você. Então, esse cutucou, doeu, segura que é teu, se é uma inverdade, não dói. Mas se refletiu em você, ressoou em você, então sai dessa justificativa que é mais sobre a pessoa do que sobre mim e começa a prestar atenção o que está dentro de você que pode ser verdade e que pode ser transformado. Sim. Então, quando as pessoas me falavam que eu era mandona, autoritária, eu não acreditava, porque eu tinha resultados. Então, não fazia sentido. Só que aquilo ressoava em mim. E eram pessoas diferentes falando a mesma coisa. Sim. E eu não aceitava, porque eu não tinha consciência disso. Por isso que eu falo que eu era problemática da comunicação. Sim. Tu viveu um período de não aceitação disso, né? Mas a maioria das pessoas negam aquilo que elas não sabem que têm, por falta de conhecimento. Aí, se nós formos para a Bíblia, né? Meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Sim. Conhecimento sobre eu mesmo. Sim. E aí foi a primeira distorção que aconteceu na minha vida. E como que eu descobri, então, por que eu vim para essa área da comunicação? Ou seja, a problemática da comunicação hoje ajuda pessoas na área de comunicação, com mentorias, com cursos, com palestras, com treinamentos. Então, quando que isso aconteceu? Foi quando eu parei de justificar e comecei a olhar para dentro de mim. Mas quando aconteceu isso de verdade? Quando eu conheci o meu marido. Eu tô bem curiosa, porque quando a gente estava ali definindo, né, o tema do nosso podcast de hoje, a gente chegou nessa conclusão de falar sobre assumir a sua identidade. Foi onde tu citou para mim dessa tua questão que ocorreu da distorção. Isso. Né? E eu fiquei muito curiosa. Como assim uma distorção com a mentora da comunicação? E aí por isso, minha insistência em querer entender essa tua trajetória. E a minha superação vem exatamente disso. E o que eu quero trazer para todos os ouvintes e que estão aqui, estarão assistindo, né, esse podcast, eu aprendi que o maior bloqueio da sua vida está diretamente ligado com o seu propósito de vida. O maior bloqueio da sua vida está diretamente ligado com o seu propósito de vida. Porque se o Senhor te colocou aqui nessa terra, eu sempre brinco, né, com as minhas mentoradas, falo assim, cara, você não nasceu para nascer, pagar boletos e morrer. Existe uma coisa muito mais profunda. Sim. E todo propósito de vida sempre estará atrelado, sempre estará ligado com colaborar na vida de outras pessoas, com servir outras pessoas. Né? Como Jesus nos ensinou, quer ser o maior, seja o menor. Sim. O maior serve. Então, o seu dom, aquilo que você tem, aptidão, aquilo que você faz com facilidade, que o Senhor te deu, te presenteou, use em prol de colaborar na vida de outras pessoas, que é o que você está fazendo aqui com esse podcast. Ai, glória a Deus. Não é? Eu estou muito feliz fazendo isso. Não é? Eu me encontrei em servir e ajudar as pessoas. Eu sempre trabalhei há anos que eu atuo em vendas, né? Em vendas de serviços, em venda de produtos. Mas quando eu sempre gostei de ajudar as pessoas, sempre gostei, em todos os sentidos, tanto quando eu trabalhava com cosméticos, fazendo as mulheres, né, se sentirem lindas e elevando a autoestima delas, quanto qualquer pessoa que precisasse de ajuda, eu trabalhando num mundo corporativo, onde contratavam algum novato e todo mundo se esquivava daquele novato, eu era aquela que recebia e que ajudava. Acolhia, me né? acolhia e eu nunca tive dificuldade nenhuma na minha vida de compartilhar os meus conhecimentos. Bem pelo contrário, eu sempre gostei de compartilhar meus conhecimentos e gosto de ensinar as pessoas e prover novas oportunidades e ser ponte, né?
E Deus para Superar, quando aconteceu a enchente do Rio Grande do Sul, que foi onde tudo Sim. começou, e eu comecei com a campanha do Rio Grande do Sul, que Deus mandou usar a minha voz, aí eu entendi que eu não precisava fazer só pelo Rio Grande do Sul, mas que eu poderia ajudar mais pessoas. Isso aí. E isso vai crescendo dentro da gente demais, né? Eu me recordo que quando eu via algumas instituições que tu vê aquela mulherada rica, chique, organizando aqueles eventos, eu pensava, nossa, o que eu assim, no meu pensamento pequeno da época de falta de conhecimento, eu pensava por que ela está se envolvendo com isso, né? Eu achava que era que a pessoa queria aparecer. Aham. Hoje eu sei que não. Hoje eu sei que é um desejo realmente que Deus plantou no coração e quanto mais tu faz, mais tu quer fazer, aquilo cresce, Sim. né? E eu me encontrei e estou muito feliz. Eu vejo que até se você se emociona ao falar, né? Eu estou muito feliz com o meu projeto, Deus vai superar. E eu sei que ele é de Deus e É isso que... aí. Você entende? É você Aham. pegar o que você tem em mãos. Aquilo, olha o que você falou. Aí eu quero que você em casa aí que está assistindo perceba. Eu sempre tive facilidade de fazer, ou seja, já era algo nato em você. Sim. É uma aptidão que você nasceu. Então, muitas pessoas me perguntam assim, Ariana, mas o que tanto se fala em propósito de vida, né? O que é esse tal de propósito de vida? Como que eu descubro o meu propósito de vida? Então, se eu puder te dar uma dica o que você faz com muita facilidade? Você não precisa ter muito esforço para fazer. Isso que você já nasceu, sabe? Aquilo que é de você, que você sempre teve muita facilidade. É nisso aí que o Senhor quer te usar. E é porque as pessoas até confundem propósito de vida com vida profissional. São coisas distintas. Sim. O seu propósito de vida não tem necessariamente a ver com a sua vida profissional. Você pode, como é o seu caso, aliar, Uhum. que é o meu caso também. Uhum. Hoje, o meu propósito de vida, eu entendi que eu sempre tive esse dom de ensinar. Uhum. Eu fiz magistério, depois eu vou contar um pouquinho aqui, mas eu fiz magistério, eu morei em Colatina. Eu fiz a última turma do normal, que chamava, e eu não entendia por que eu ia fazer magistério. Mas, na verdade, eu sempre tive essa facilidade de ensinar as pessoas. Então, quando eu fiz magistério, teoricamente foi por uma falta de opção, porque ou eu fazia contabilidade ou eu fazia magistério. Sim. Gente, essa CUTS nova aqui esconde uma idade, tá? Então, na minha época, era ou você fazia magistério, que era cursos técnicos que tinha, ou fazia o científico. Sim. E na época o científico era à noite e eu não tinha disponibilidade para estudar à noite. Então, eu fui para o magistério, achando que era só porque falta de opção. Mas, na verdade, eu já estava sendo preparada para estar aqui hoje, vivenciando o que eu estou vivendo. Então, quando nós estamos vivenciando ali os determinados momentos da vida, a gente não entende muito bem. Não. Né? E na frente que você vai perceber que a conta fecha, né? Tudo faz sentido. Tu sabe que quando eu comecei o podcast, meu marido disse para mim, Deus já estava te preparando para isso por causa das lives. Na pandemia, teve aquele despertar das lives no Instagram. Sim. E eu disse para ele, eu vou começar a fazer lives para as pessoas contarem suas histórias de superação. Sério? E eu fiz muitas lives lá no Rio Grande do Sul. Olha que legal. Diversas, ensinando a mulherada a maquiar, lives sobre o namoro cristão, de todos, foram infinitas. Nossa, que bacana. Até live, fiz a do meu aniversário, aonde foi tipo Ana Maria Braga, eu fazia um bolo enquanto eu gravava a live. Gente, que legal. Só que aí quando eu encerrei, né, na mudança, na vinda para o Espírito Santo, encerrei isso, aquilo ficou esquecido. Esquecido mesmo. E quando a Lueses disse, tu tem que ter um podcast para as pessoas contar a sua história de superação, mesmo assim, ainda não despertou. E aí, tempo depois, meu marido fez esse comentário, mas, amor, tu lembra das tuas lives? Aí, sabe, veio... As escamas caíram. Gente, verdade, eu já fazia isso. Legal, mas é sobre isso. Então, quando falo, né, voltando aqui, Ariana, então quando que aconteceu? Porque
quando a gente trouxe esse tema de assumindo a sua identidade, é porque, apesar, então, de ser, né, facilitadora, eu já fiz magistério, eu já falava bem em público, mas nas relações interpessoais eu tinha muita dificuldade. Então, eu trabalhei no setor administrativo, então é um ponto também que eu quero trazer aqui para vocês, esse assumir identidade, de eu estar aqui hoje, sendo empreendedora, né, buscando aí galgar, ser empresária. Eu era CLT e não abria mão disso. Tem alguma coisa errada, Ariana, em ser CLT? Óbvio que não, não tem problema nenhum. Todavia, eu ficava presa e eu jamais estaria aqui se eu estivesse ainda estando como CLT. E por que eu falo isso? Porque apesar das pessoas falarem para mim, Ariana, você tem muito potencial. Eu já dava aula em faculdade, eu era professora universitária, eu já tinha resultados assim interessantes. Eu me formei em administração. Olha só, eu sempre fui muito ousada em algumas questões. Eu me formei em administração e, ao encerrar, eu morava em Teixeira de Freitas, na Bahia. Eu fui embora para Palmas, Tocantins, que meu irmão morava lá. E eu, sem condições assim financeira muito boa e tal, meu pai faleceu, eu tinha 17 anos, depois eu conto melhor aí do início a história. Mas só para poder trazer isso aqui rapidamente, quando eu fui para Palmas, eu falava assim, eu quero fazer uma pós-graduação legal, uma pós-graduação de renome, sabe? E não vou fazer propaganda aqui, mas, enfim, eu fiz. Após que eu sonhei fazer, e eu falava assim, se em Palmas não tiver, eu vou para Brasília, eu pego a ponte aérea. Você tinha dinheiro para isso? Eu menos ainda, amiga, mas a minha certeza de que eu poderia conquistar essa ousadia eu sempre tive em Deus, sabe? E aí, quando eu cheguei em Palmas, eu descobri que tinha essa instituição que eu tanto queria me formar. E quando eu descobri, sabe o que eu fazia, Salles? Eu passava todo dia na frente, estendia a mão e falava assim, pai, é aqui que eu vou estudar. Ai, que lindo, tu profetizava. Profetizava, eu visualizava. E foi assim, eu estudei como? Se eu não tinha condições para poder bancar, porque não era tão barato, sentei na frente do gestor da empresa, do diretor da empresa, e falei, olha, o seguinte, com um mês de trabalho, tá? Com um mês que eu estava lá, falei, eu quero fazer muito uma pós-graduação em finanças, que eu já atuava na área de finanças, e em tal instituição, mas o salário que eu ganho hoje eu não consigo. Agora, eu te garanto que se você me ajudar a pagar, você vai ter o retorno aqui na empresa. E em 30 dias eu comecei a fazer a minha pós-graduação, que abriu a turma, e a empresa começou a pagar para mim, sabe? Então, já foi uma superação nesse sentido, só que faltava algo. Né? Eu tinha os resultados, mas não rompia, eu não me enxergava como eu verdadeiramente era. Era mais ou menos assim, Ariana, tu é muito boa no que você faz, só que tá aqui, 50 mil reais para você ganhar com sua competência e tá aqui, 3 mil reais fixo. Onde que eu ia? No fixo. No fixo. Eu precisava de uma segurança. E da onde que vem essa necessidade da segurança? Aí vem da minha história. Tudo que nós refletimos hoje na vida adulta, via de regra, vem lá da nossa infância, que é onde é formado o nosso modelo mental, que é onde é formado os nossos filtros de percepção e como nós enxergamos o mundo. Então, o meu pai, ele teve condições financeiras, eu era muito criança, então eu nasci em Eunápolis, Bahia. Nasci em Eunápolis, Bahia. Então, o pessoal aí pode conhecer muito Porto Seguro. Quem vai para Porto Seguro passa por Eunápolis. Eu nasci lá. Com 2 anos, meu pai ele tinha, na época, uma lanchonete. Depois ele vendeu, aí ele teve uma serraria e nós fomos para Pará. Fui morar em Tomé Açu, Pará. Então, com 2 anos, a gente foi embora para o Pará. Nós moramos 4 anos no Pará. Meu pai tinha uma serraria. E meu pai quebrou. E antes dele ter esse negócio, ele era caminhoneiro. Então, ele voltou a ser caminhoneiro. Então, dentro das condições que ele podia, então ele era o provedor só, ele trabalhava, minha mãe não trabalhava. De pai e mãe, nós somos em 3 irmãos. Eu tenho uma irmã só por parte de pai, que não foi criada com a gente. Mas de pai e mãe somos em 3. Então, assim, dentro das condições que meu pai poderia ofertar, nós tivemos tudo do bom e do melhor. Mas quando eu tinha... E aí, então, moramos no Pará. Do Pará, nós viemos para Teixeira de Freitas, na Bahia, moramos 2 anos. E aí, nós fomos para Colatina, Espírito Santo, que é onde eu falo, a gente conversando aqui nos bastidores, eu falei que eu não tenho muitas raízes, assim, né? Viajou muito. Viajei muito. Então, as minhas raízes, que eu considero que são os amigos de infância, é em Colatina, que eu vim morar com 8 anos de idade.
Então, já eram 8 anos, Sim. mas eu saí com 17. Então, eu vivi Não, aí com certeza. da quarta série até o quarto ano, Uhum. né, que eu fiz magistério, foi em Colatina. Então, foi onde eu criei mais vínculos e onde eu tenho amigos até hoje que eu tenho contato. Então, de 13 para 14 anos, o meu pai recebeu um diagnóstico de câncer. Ah. Foi na mesma época do Leandro, não tem o cantor Leandro, do Leandro Leonardo, que recebeu aquele... Sim, que ele sim. faleceu em pouco tempo? Sim. E o que aconteceu? Meu pai, ele começou a inchar e fez vários exames, não tinha nada, até fazer a tomografia. E nessa tomografia descobriu esse tumor, que era no mediastino, que é entre o pulmão e o coração. Eu tinha 13 anos, meu irmão do meio tinha entre 14 e 15, e meu irmão mais velho já tinha ali seus 17 anos. E quando meu pai recebeu esse diagnóstico, foi uma bomba na nossa família, porque ele era o único provedor. E o diagnóstico que meu pai recebeu foi 6 meses de vida. Nossa. Simples assim. Nós morávamos em Colatina. Quando fez a tomografia, que descobriu o tumor, ele veio aqui para Vitória. E ele ficava, meu tio mora aqui, o irmão dele, então ele ficou aqui, meu tio acolheu e fez todo o processo de quimioterapia. Mas quando recebeu, o diagnóstico eram 6 meses de vida. Então, o único provedor, nós não tínhamos, assim, ele não tinha mais condições de trabalhar, porque ele tinha que se tratar. Sim. E nós tínhamos um caminhão, e o caminhão dele era velho. Uhum. Gente, foram muitas coisas que nós passamos. E, pra você ter ideia, ele contratou um motorista, tipo assim, para trabalhar e tal, né, por comissão. Esse motorista chegou a roubar a gente nessa situação. Nós não passamos fome, sabe, pelo cuidado de Deus, porque o Senhor levantou pessoas. Então, eu sou muito grata à família, né, os primos do meu pai ajudaram muito a gente. E eu brinco que nessa época até sucrilhos eu comia, porque eram cara, chegava assim, não era cesta básica, nunca foi cesta básica, mas assim, tudo do bom e do melhor. E a família da minha mãe também, meu tio Nelson, sou muito grata a ele também. Meu tio vinha da Bahia, lá de Teixeira de Freitas, ele tinha uma pampa, assim, sabe? E trazia lotada de alimento pra gente. Mas foram situações bem complexas que nós passamos. Então, meu pai, ele não faleceu em 6 meses. Ele superou e ficou 3 anos e meio. Olha. Com 3 anos e meio, ele veio a falecer. Então, eu tinha 17 anos quando meu pai faleceu. Só que essa fase que nós passamos ficou muito marcada, não só na minha vida, como na vida dos meus irmãos. Então, essa necessidade de segurança nasceu daí. Como meu pai era autônomo, não tinha nenhuma segurança, nós passamos por todo esse processo de, meu Deus, muita, muita, muita limitação. E meu irmão estava estudando em Viçosa, Minas, meu irmão mais velho. Enfim, foi bem doloroso. A perda do meu pai foi bem dolorosa. Hoje eu já falo sem chorar. Mas se fosse há um tempo atrás, eu estaria aqui em lágrimas de lembrar, porque doía lembrar de todo o processo que nós passamos. Mas essa necessidade de segurança veio daí. Então, eu sempre falo, em relação à comunicação, a comunicação não é somente você falar bem, mas é você se posicionar na vida. Sim, e toda essa tua trajetória, contando aí da perda do teu pai e relacionada à tua questão de segurança, reflete muito também na minha vida. Né? Sim, demais, por causa que eu sou filha adotiva. Uau. Eu sou filha adotiva, que a minha mãe engravidou com 14 anos e meu pai não me assumiu e o meu avô botou ela para fora de casa. Então, não tinha outra alternativa, né? Aconteceu que aí papai do céu proveu uma família adotiva para mim e a mãe fugiu do hospital porque ela não queria me dar para adoção. E só que o vô mesmo vendo o bebê, ela achou que mostrando o bebê que ia balançar o coração do avô e ele não deixou ela entrar em casa e avisou a família que ela estava lá. Então, a minha família foi me buscar e a minha mãe disse, ela vai conhecer a história dela e tu vai poder visitar ela. Então, eu cresci conhecendo a minha história. Com 3 anos, a mãe contou a minha história. Mas, desde os meus 14, meu primeiro trabalho foi com 15 anos. E eu peguei o dinheiro que a mãe dava de mesada e fui fazer minhas fotos e matei aula e fui na entrevista e consegui o trabalho e fiz tudo, minha identidade, minha carteira de trabalho. Só cheguei em casa comunicando à mãe, vou trabalhar. E ela, como assim vai trabalhar? Eu vou trabalhar no shopping,
tal horário. E a escola eu já mudei. Eu não sei como, mas eu consegui mudar o turno da tarde para a noite. E eu sempre fui assim para frente. E em mim sempre foi muito forte essa questão da independência. Tanto que quando eu tive a oportunidade de sair da CLT, eu tive a minha empresa, fui proprietária de transportadora, né? E depois, quando eu conheci o Alexandre, que eu fui trabalhar com ele na nossa consultoria, Seven Alliance, que é consultoria tributária, eu tinha um pezinho na empresa com o marido e um pezinho fora. Eu ainda tinha contratos com transportadora vendendo fretes, né? E tinha a minha Mary Kay, porque hoje eu vejo que por essa questão da insegurança. Sim. Não posso passar por uma privação, eu preciso trabalhar, eu preciso fazer. Demorou muito tempo eu me abster, né, de encerrar o contrato com transportadoras, de encerrar os cosméticos e ficar trabalhando só com ele, né? E, enfim, foi um processo na minha vida. Mas é porque a gente, por não conhecer, só viver, né? Eu sou... Minha vida é isso mesmo, é isso que Deus quer pra mim. A gente vai simplesmente seguindo, era né? tanto que na nossa consultoria mesmo, eu acordava cedíssimo para deixar tudo pronto para 9 horas sentar no computador, fazer contato com clientes, para 11h20 buscar meu filho na escola e voltar e dar um almoço rapidinho para 1h30 sentar no computador. Eu mesmo trabalhando para você, para mim. Eu seguia uma rotina de cumprir um horário e salão de beleza eu marcava assim, após as 6 horas ou de sábado. Sim. E foi muito tempo até eu despertar. Não, peraí, eu posso marcar o salão às 4 da tarde de uma segunda-feira. Isso não vai... Sim, mas isso está dentro do tema que a gente está falando. É o assumir a sua identidade. Porque distorção. Quando eu falei da distorção de imagem, e não é porque eu quero distorcer a minha imagem, é inconsciente, fruto da nossa história de vida. Então, como eu tive essa história e tinha essa necessidade de segurança, as pessoas viravam para mim e falavam assim, cara, tu tinha que estar com o microfone falando para milhares de pessoas. E eu? Nunca na vida. Eu até que gosto de fazer isso, mas, gente, não. Eu deixar de ter meu salário no mês todo certinho? Sim. Não tenho condições. Eu não posso me dar esse luxo. Verdade. Eu não posso. Então, olha, a rigidez mental, mas por que isso acontece? Por falta de conhecimento. Sim. Você só conseguiu essa liberdade quando você realmente parou e falou, epa, peraí. Não é bem assim que o mundo gira, eu posso fazer diferente. Verdade. Então, mas você percebe que é fruto da sua história. Verdade. Então, quando eu falei do assumir a identidade, eu sempre faço uma dinâmica hoje, eu trabalho, né, eu dou palestras, eu dou treinamentos, então, e muito voltado para todo mundo, porque comunicação é para todo mundo, mas muito para mulheres, né, especialmente mulheres empresárias. Sim. E aí eu posso fazer essa brincadeira com você aqui agora? Claro. Eu acredito que você já vai fazer, porque você já é muito bem decidida. Mas se eu perguntar para você assim, Sáusia, por que você merece ter sucesso? Que eu sou filha do Pai Altíssimo. Hoje. A pessoa que sabe a identidade tem a resposta na ponta da língua. Mas se você... Eu faço essa pergunta no auditório, eu tinha certeza que você saberia responder. Mas quando eu faço essa pergunta no auditório, eu falo assim, gente, vou fazer uma pergunta e você tem 3 segundos para poder responder. Aí eu pergunto isso, por que você merece ter sucesso? As pessoas não sabem. Primeiro que elas não acreditam que merecem ter sucesso. A maioria acredita que não merece ter sucesso. E depois ficou assim, eu nunca parei para pensar nisso. Eu falei, ok, então como é que você deseja ter sucesso se você nem sabe por que você merece ter? Sim. Então, aí sempre a pessoa me pergunta, Ariana, então por que você merece ter sucesso? E a minha resposta é exatamente essa que você falou. Porque eu sou filha amada. Sou filha. E essa identidade ninguém toma. Não. Essa identidade de filha amada que o Senhor me comprou por preço de sangue, que eu jamais poderei pagar, que eu jamais poderei devolver, isso ninguém toma. Então, isso independe de quem você é, no sentido de que você faz, que as pessoas confundem. Então, se eu me apresentar aqui, quem é a Ariana Dutra? A Ariana Dutra é especialista em comunicação sistêmica e oratória, sou palestrante, sou mentora, sou escritora, que eu sou coautora de um livro que eu fiz
sobre como se tornar autoridade no seu negócio através da comunicação, professora universitária, enfim. São Né? N. Financista, Aham. administradora, você traz um monte de coisa. Peraí, mas isso não é a Ariana. Isso é o que a Ariana faz. Exato. Isso são apenas títulos. E Sim. você? E quem é a Sáusia quando ninguém está vendo? Uhum. E quem é a Sáusia quando está por trás dos bastidores? Quando está lá no travesseiro, só você e seus pensamentos? Uhum. Aí sim é a sua identidade. Então, a maioria das pessoas, quando eu falei de assumir identidade, é porque não tem essa consciência, essa certeza de que em Deus posso todas as coisas. Uhum. E de olhar que toda a sua história, tudo isso que eu vivenciei, tudo isso que você passou, foi necessário para que nós estivéssemos aqui hoje, Sim. compartilhando com outras pessoas. Sim. E eu sempre converso com as minhas mentoradas e falo o seguinte: esse problema que você está passando aí hoje, eu vou falar aqui para você que está em casa, essa situação que você está passando aí hoje, talvez você está acreditando que não tem jeito. Nossa, mas eu não dou conta. Se você olhar para trás, você vai perceber que você já passou por situações até piores. E que hoje, ao olhar para trás, você fala assim: nossa, foi um aprendizado. Eu precisei passar por isso. Então, só lembre de uma coisa: esse momento também vai passar. E lá na frente você vai ter essa mesma sensação. Precisei passar por isso para ser forjado e viver de verdade esse meu propósito. Então, quando a gente entende isso, que tudo está no controle do Senhor, Verdade. que não há absolutamente nada que Ele não tenha controle. Não. Nada. Não. Então, a gente vê uma situação como aconteceu no Rio Grande do Sul. Meu Deus, que tragédia. Eu sei que a gente não entende, porque nós queremos olhar com a nossa mente humana, que é muito pequena, é muito limitada. É verdade. E tem pessoas, por exemplo, tem uma pessoa que fala assim: ele nem acredita muito em Deus, porque ele fala: se Deus foi esse Deus que causa essas tragédias, Sim. que Deus é esse? Fala, não, Deus não causa tragédia. Verdade. Eu não acredito num Deus que causa tragédia. Também não. Eu acredito em consequências de que nós, seres humanos, fazemos e Ele não vai impedir, porque nós temos o livre-arbítrio. Sim. Então, consequências de ações. Mas eu não fiz isso. Mas você está no meio de pessoas que fizeram, então, infelizmente, o sol nasce para os justos e para os injustos. Verdade. Não é somente... Isso fala em Provérbios, né? Então, assumir essa identidade é ter essa certeza. E assumir essa identidade também te traz uma segurança, né? Aí você não precisa mais de segurança humana. Você pode ter certeza que nele você pode tudo. Sim. E aí, eu estava conversando hoje com a minha mentorada, a gente teve uma sessão e eu falei assim: olha, não sei se você ouviu falar, né, que teve sobre o furacão Milton que teve lá nos Estados Unidos, né? E o que eu falo? Deus não nos protege do furacão. Não é essa expressão que eu quero dizer. Ele não impede que o furacão aconteça na nossa vida. Porque ele diz que no mundo tereis aflições. Mas o que ele fala? Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. É verdade. Então, o que ele quer dizer é que ele não vai impedir que você passe por tribulação nessa vida. Mas ele vai te dar força. Sim. Ele vai te dar orientação. Ele vai te falar o que precisa ser feito para você conseguir passar por essa tribulação. Então, quando eu falo isso de assumir identidade, é de descansar em Deus. E como é difícil essa tarefa, né? Quase impossível para a gente como ser humano. Não, para a gente e eu vejo assim, principalmente para nós mulheres. Porque a gente quer ter o controle de todas as coisas. Tudo. A controladora, né? E aí eu falo sempre isso com as meninas, falo também nos meus cursos e compartilhando aqui com vocês. Assumir identidade não é ser a supermulher ou super-homem, mas é ao contrário. É muito. Depender de Deus, sabendo que eu sou filho, que eu sou filha e que Ele está no controle de tudo. Então, quando eu assumi essa identidade, foi quando eu entendi que eu não precisava de seguranças terrenas, de ter um emprego, de ganhar, talvez até abaixo da minha competência técnica. Mas, Ariana, é bonito falar, mas viver, gente, dói. Nossa, eu viver... tive várias experiências, né? Eu estava no carro hoje vindo aqui para o estúdio conversando com uma amiga exatamente sobre isso, né? Que teve um período que, tu sabe, né? Casal trabalhando junto. Eu passo por isso, 24 horas juntas, minha amiga. Aqui. Às vezes dá uns choquinhos. De vez em quando, de vez em quando. E num desses choques,
né? O meu marido, ele tinha interesse que eu cuidasse de uma determinada parte da empresa, que é a questão das iscas contra o roubo de cargas, né, que a gente atende transportadoras. E ele queria focar toda a atenção dele voltada ao tributário. Mas ele não conversou isso comigo, né? E numa desses choques, numa dessas discussões, ele simplesmente olhou para mim e disse: agora você vai encerrar com o tributário, não quero mais você vendendo tributário, e você vai ficar com as iscas. Só que, tipo assim, eu fiquei indignada, porque as iscas, para mim, naquela época, eu achava que não fosse tão interessante quanto o tributário, e enfim, eu não concordei, né? Houve uma discordância ali. E olha que incrível, isso era uma quarta-feira, 11 da manhã. Na quinta-feira, no mesmo horário, eu recebo uma mensagem assim: Sausa, liga para mim às 10h30 ou vem aqui na agência que eu tenho uma oportunidade para ti. Mas pasme, eu não havia colocado o meu currículo à disposição no mercado, eu não estava procurando nada. E eu olhei aquele nome, né, Jones, eu pensei, nem lembrava o que ele fazia, eu pensei, o que essa pessoa faz? Vou ligar. Então, o que era? Era uma oportunidade para mim ser supervisora de equipe de vendas, né, de um banco, e toda a zona norte do Espírito Santo. E a pessoa disse o seguinte: eu vi você, né, no grupo de mulheres vendendo Mary Kay, e eu preciso de uma pessoa como você para motivar minhas equipes. Porque os consultores estão entrando e saindo, ninguém para. Eu preciso de alguém como você para motivar as minhas equipes. E eu nunca havia trabalhado, nunca tinha pensado em trabalhar em banco. E só que eu fiquei assim, nossa, é Deus, né? Porque eu pensei, vou brincar de bancária. Vou brincar de ser bancária, né? E foram 9 meses assim, intensos, porque tu imagina que além de eu rodar em várias cidades, que era todas as agências, eu tinha que contratar o consultor, eu tinha que treinar ele, eu tinha que bater meta, porque banco, tu sabe como é que é as funções das metas. Só que era algo que eu nunca fiz na minha vida. Eu tive que aprender primeiro e para depois coordenar, ensinar, treinar, né? E moral da história, muitas pessoas têm o sonho de trabalhar em banco, né? Fazem aquelas provas. CPA 10, CPA 20. E eu nada. Nada disso. Nada. Inclusive, para esse cargo de supervisão, tinham pessoas que estavam nesse cargo de supervisão em outras cidades, mas assim, eles passaram por 2, 3 anos sendo consultores para depois alcançar a supervisão. E eu fui pega ali, sem experiência nenhuma, e posta. E colocada assim. Né? E tão lindo que esse banco ele tem um pacote específico, um pacote desenvolvido especial para instituições religiosas. E foi esse gancho que eu peguei. Eu pensei, se é um diferencial, é isso que eu vou trabalhar. E pasme, quando eu fiz a campanha do Rio Grande do Sul, a primeira coisa que eu fiz foi fazer contato com essas igrejas. Já nem atuava mais no banco e contatei todos os pastores e todos me apoiaram. Olha que legal. Então, assim, todo o relacionamento que eu consegui, tanto com as instituições, quanto no comércio, né, de Vitória, Serra, né, e Zona Norte, e que foram pessoas que acabaram se tornando pontos de coleta e me apoiando na minha campanha, foi todo nesse período de 9 meses que eu atuei no banco. E que foram extremamente necessários, porque aí, né, o marido viu o potencial, a força de venda dele atuando em outra empresa, né? Então, foi importante para ele e foi importante para mim, porque aí despertou assim, porque aí no banco eu tinha horários a cumprir, várias coisas. E aí eu vi a liberdade que eu tinha de trabalhar, né? E foram assim, foi mágico, foi muito de Deus, assim. Foi uma experiência que eu sei que foi de Deus, porque para o casal, né? Foi aquele tempo que foi necessário.
né? Para eu valorizar a liberdade que eu tinha e para ele valorizar a pessoa que ele tinha. E foi necessário também, porque, tu veja bem, depois teve essa campanha, essas pessoas todas me ajudaram na minha campanha. Então, é muito de Deus, a gente tem que descansar no Senhor. É isso. Mesmo quando tudo parece perdido. E aí, quando eu falo do furacão, o que é que eu quero dizer? Porque vem esses furacões na nossa vida, né? Sim. E o descansar em Deus, o olho do furacão, dentro do furacão, no olho do furacão tem paz. O furacão, ele lambe tudo ao redor, mas dentro, né? Inclusive, quando eu estava vendo o furacão Milton, se vocês assistirem e buscarem na internet, eles falam exatamente isso. Porque a parede do furacão vai passar, que é a pior parte, e aí vem um momento de calmaria, e depois vai vir a outra parede, porque no meio do furacão Sim. tem paz. Então, eu estava falando exatamente isso com a minha mentorada hoje. Eu falei assim, olha, quando nós descansamos em Deus, é a sensação de estarmos no centro da vontade dele, estar no olho do furacão. O que significa isso? Está parecendo que está tudo dando errado. Está um caos total, mas a paz que excede todo entendimento está com você. E aí você estar ali no centro. Você vê que as coisas estão acontecendo, mas você não perde essa paz. Porque você não perde essa identidade. Porque você sabe que está descansando. Sim. E aí, fazendo um gancho do que eu falei com ela hoje também, que aí foi a pregação que o nosso pastor fez no domingo e fez muito sentido, que quando Jesus estava no Getsemane, horas antes dele ser levado, né, que Judas trouxe ali para ele ser levado, para ser crucificado, a Bíblia fala que Jesus ele teve uma angústia de morte. Sim. Lucas, que era médico, descreveu que Jesus suou como sangue. E existe realmente, né? Chega uma fadiga muito grande que sai como se fosse sangue dos nossos poros. Então, imagina a angústia que Jesus passou. E foi nesse momento que ele fez a seguinte oração: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. E o Senhor não passou o cálice dele. Só que naquele momento, se você ler lá na Bíblia, vai dizer que tinha um anjo que trouxe a força para o Senhor. E ele cumpriu o propósito dele, morrendo ali na cruz. E hoje reinando, e nós esperamos que ele volte. Então, só para entender que o olho do furacão, ter essa paz que excede entendimento, não significa que nós não teremos também esses momentos de angústia. Que vai ter essa sensação de que, ai meu Deus, eu não vou dar conta. Porque Jesus passou por isso. Só que quando nós não esquecemos de quem nós somos, porque Jesus nunca esqueceu que ele era filho, apesar disso tudo. Ele só falou que seja feita a tua vontade. Sim. E descansou. É essa parte que eu ia completar. Que seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Então, quando eu falo que seja feita a tua vontade, por mais que o pai não está dando conta, mas que é o momento da angústia que vem, mas seja feita a tua vontade. Ele descansou. Sim. E aí, ele passou pelo processo, mas saiu vitorioso, porque depois de 3 dias ele ressuscitou, e é por isso que nós estamos aqui. Exatamente. E essa identidade que eu posso falar, que você pode falar, é exatamente por esse sacrifício que ele teve. Então, assumir essa identidade é esse ato de descansar, de parar de agir com a força do seu braço. Porque eu queria ter esse controle que você falou. Eu queria ter controle de tudo, financista, né? Aí, se eu for falar aqui de um pouquinho de comportamento, de perfil comportamental, eu trabalho também com o Enneagrama, e eu sou perfil 6. O perfil 6 é o analista, é aquela pessoa que, quando está distante da essência divina, é medo, um medo avassalador, e eu realmente, nesse extremo, aí eu percebo que quando eu estou distante assim, do propósito de Deus, eu sinto esse medo que me angustia. Mas quando eu estou perto dele, a coragem, uma força que eu sei que não é minha. Então, e aí é onde, sabe, quando eu passava em frente à faculdade, falava, é aqui que eu vou estudar, é onde eu estava, quando eu estou conectada com Deus, nada me abala. É desse jeito. É uma fé inabalável. É desse jeito. Então, eu sei quando eu estou distanciando assim de Deus, quando eu começo a sentir medo das coisas, eu falo, opa, peraí, Ariana, volta, porque nossa tendência é se afastar. Nossa tendência é querer agir com a força do nosso braço. Peraí, mas eu estudei, eu tenho meus cursos, então eu sei o que eu estou fazendo. Deus, fica no seu cantinho aí. A gente não fala, mas age dessa forma. Deus não precisa do Senhor, não. Fica aí que agora eu sei o que eu estou fazendo. É no agir que a gente comunica isso, né? Exatamente. É no falar. E Tiago 4 fala assim, ó, até para comunicar com Deus nós precisamos saber. Tiago 4, no capítulo 4, não lembro exatamente o versículo, mas fala assim, pedis e não recebeis porque pedis mal. Então, até para pedir, até para falar com Deus, nós precisamos saber nos comunicar. Verdade. Todos os sentidos. Eu achei muito lindo
quando aconteceu essa história do banco comigo, porque foi inédito, assim. É, Então, fora do normal. Porque aí, um dia eu tava chateada, magoada, revoltada. Toda ada. É. E aquela noite dormi muito chateada. E no outro dia pela manhã, uma mensagem do nada me convidando para uma grande oportunidade, a qual eu desconhecia. Eu nem sabia que existia essa possibilidade. Né? E que eu pensei, não, é de Deus, eu vou encarar. E aí eu fui entender. Nossa, porque era grande, eu não tinha experiência zero, né? E eu vou dar conta, né? Se a pessoa olhou para mim e disse que eu vou dar conta, então eu vou dar conta, isso é de Deus e eu vou dar conta. E foi nessa segurança que eu fui. E no segundo mês eu fui campeã de vendas. Uau! Segundo mês eu fui campeã, viajei também. Gente, que legal. Deu tudo certo. Mas é isso, sabe, Sáuzia? Muitas vezes nós não entendemos o propósito, o porquê. E às vezes as pessoas olham para a Sáuzia, não é? E falam assim, Sáuzia hoje está com a vida ganha, né? Sáuzia, mas não sabe do processo que você passou. Foi muito processo. E é isso, né? Eu sempre falo sobre isso. O celular, as redes sociais, é uma bênção, porque a internet nos possibilita isso aqui, de você poder falar para milhares de pessoas que antigamente nós não poderíamos, mas ao mesmo tempo pode ser uma arma perigosa. Porque você se compara, eu sempre falo isso, não compare os seus bastidores com um palco de alguém. Aqui só tem palco. Aqui você só mostra as suas vitórias. Sim. Você pode até comentar, igual aqui no podcast, você fala a superação, mas quando você está passando no processo, você não vai chorar na internet, gente, meu marido brigou comigo hoje. Você não vai fazer isso. Ninguém quer ver isso também. Exatamente. Né? As pessoas não querem saber disso. Ou até querem para poder ver você sofrer e adoram, né? Tô torcendo para você dar errado na vida. Algumas pessoas têm isso. Mas, via de regra, ninguém posta isso. Não. Só posta a parte boa. Então, a Sáuzia, quando ela brigou com o marido, ela não postou lá, gente. De jeito nenhum. Né? Mas no outro dia no banco, gente, olha onde eu estou aqui agora. Fotos lindas. Não é? Então, basicamente é isso que acontece. Eu não mostro os meus bastidores, mas eu mostro as minhas vitórias. E aí, eu comparo os meus bastidores, que é dor, que é choro, que é luta, com o seu palco, que é o que você traz as suas vitórias. Sim. Então, essa comparação é muito... Não é inteligente. Como diz o Augusto Cury, é desinteligente ter essa comparação. Sim. Então, viva a sua história, viva o seu processo, mas assuma a sua identidade. Descanse no Senhor. Tudo o que aconteceu na sua vida, Sáuzia, a sua história, que é bonita de ser contada, mas ser vivida, doeu pra caramba. Doeu. Por mais que você sabe da sua história, a sua mãe, né, adotiva, permitiu que você soubesse da sua história desde criança, mas a rejeição vem, né? Muito. Vem a rejeição e isso reflete na sua vida. Então, muitas pessoas, por exemplo, quando me procuram, as pessoas falam, Ariana, eu quero fazer sua mentoria, eu quero fazer seu curso, acreditando que eu vou trabalhar somente a oratória técnicas. É a última coisa que eu trabalho. Eu ia dizer, é muito a mais última profundo. coisa. Porque para você conseguir ter voz na vida, você precisa ter tudo bem resolvido com o seu passado. Passado resolvido, futuro decidido. Até um livro do Márcio Micheli, que eu gosto bastante dele. Então, e não tem para onde fugir. Sim. Princípios não são negociáveis. Sim. E aí, se eu entrar, que talvez não vai dar tempo de a gente falar sobre isso, mas só para deixar uma pulguinha aí na cabeça dos ouvintes, a Bíblia fala muito claramente, honre teu pai e tua mãe. E não fala se ele for bom, se ele não te abandonou, se ele não te estuprou, se ele não... Eu sei que é doído falar isso, mas honrar não tem nada a ver com amor. Honrar tem a ver com aceitar quem ele foi, quem ela foi. Então, se eu não tenho isso muito bem resolvido, algumas pessoas me procurariam, eu não consigo falar em público, se posicionar. Inclusive, eu vou começar até uma série agora no meu Instagram, de vídeos explicando, dando algumas frases que nós ouvimos na infância, né, que hoje tem muito assim, eu sou da geração raiz, essas crianças hoje estão com muito mimimi, que não sei o quê. Diz o adulto que não consegue se posicionar na frente de uma câmera, porque ouviu lá atrás, apanhou, mas engole o choro. E hoje não consegue se relacionar bem, porque engoliu o choro, então não pode mostrar sua vulnerabilidade. Então não consegue se relacionar bem, se comunicar bem. Então eu vou começar, inclusive, uma série de vídeos com frases que nós ouvimos na nossa infância, que refletem hoje na nossa comunicação.
Porque comunicação não é só falada, Sim. relação. Então, eu sempre falo, o nível dos seus relacionamentos está diretamente ligado com o nível da sua comunicação. Se você quer melhorar seus relacionamentos, melhore a sua comunicação. E como que eu melhoro a minha comunicação? Resolvendo aqui dentro. Aqui dentro. E isso me chama muita atenção. Por quê? Porque eu tenho pais maravilhosos. Então, assim, o meu pai que me abandonou, eu não conheci. Uhum. E eu achei que eu tinha isso muito resolvido dentro de mim. Porque eu tive um pai adotivo que Supriu. Olha, ele é maravilhoso, né? E eu achei que eu tinha muito resolvido isso. E depois eu fui entender que não. Quando a família, por parte do meu pai, me procurou, porque ele havia falecido, e eu fui ao enterro. Uau! Eu fui ao enterro de caixão fechado. E eu lá fiz uma oração e disse, olha, eu não te conheci, mas eu te perdoo, comigo tá tudo certo, vai em paz. Né? Eu tinha 16 anos. E eu achava que realmente isso estava resolvido. E não. Né? Então, assim, depois eu passei por relacionamentos tóxicos. Exatamente. Né? E aí, fazendo uma mentoria de cura, eu fui entender toda essa questão da rejeição, né? E até mesmo essa minha vontade, dessa minha independência, Uhum. essa minha insegurança, foi porque eu vivi tudo que a minha mãe viveu, né? Só honrando o ciclo, repetindo o ciclo. Isso, e eu entendi, não. Né? Quando eu me entendi como filha de Deus e que eu fui me conectando com a minha verdadeira identidade, eu fui curando É isso aí. e superando de verdade, sabe? E hoje eu converso com as amigas e aí tu conversa com as amigas e aí tu começa a ver esses traços, né, de coisas que tu viveu, que tu sentiu e que ela ainda não percebeu. Exatamente. Né? E eu vejo assim que Deus realmente ele faz a gente, cura o nosso coração para que a gente cure outras pessoas. Ajudar a curar. A ser esse canal de bênção na vida de outras pessoas. Então, minha amiga, você já tomou posse da sua identidade. Então, que verdadeiramente todos que estão nos assistindo possam assumir essa identidade. Amém, Jesus. Né? De filha, de filho, amados, entendendo que Ele tem controle de tudo. Verdade. Ele está no controle de tudo. Então, por mais que o caos esteja instaurado, por mais que pareça que... Nossa, que Ariana... E parece que quando vem tudo de vez, né? Sim. Vem tudo de vez, Sim. cara. Sai lambendo, assim. A Bíblia fala que tem o dia mau. Então, chega aquele dia e aí são perdas irreparáveis, porque são entes que nós perdemos. E aí o dia mau de cada pessoa é diferente. E não existe aquele que é melhor ou pior. Para mim, que foi muito forte, foi de um sobrevivente do campo de nazismo, né? Do lado, um judeu, que ele foi sobrevivente, um sobrevivente de um campo ali. Se for olhar no nível assim, meu Deus, não tem nada pior do que isso, que esse povo passou, o povo judeu, enfim. E ele fala que a história dele não é maior do que a de ninguém, mesmo ele tendo passado por tudo isso. E eu olhei e falei, cara, esse entendeu. Uhum. Esse cara entendeu o que Deus queria para a vida dele, né? Então, só quero passar essa mensagem mesmo, Sáusia, para superar. Tome essa posse dessa identidade de quem você é. Não é fácil, é desafiador, porque se tem o Senhor, se tem Deus que está fazendo tudo para que nós possamos, né, conquistar, viver essa vida, tem também do outro lado o inimigo que não quer que nós venhamos a descobrir isso. Então, lá no início eu falei que o meu maior bloqueio, que era a comunicação, hoje é o que o Senhor me abençoa para eu entender que eu posso colaborar na vida de tantas pessoas. Sim. Já tenho mais de 2.000 pessoas que já passaram por mim aí, todo o processo. Então, o que eu quero dizer é, aquele maior bloqueio que você tem está diretamente ligado com o seu propósito. E o inimigo não quer que você descubra isso. Não. O inimigo ele vai fazer de tudo para que você não desbloqueie, porque ele sabe que quando desbloquear, você vai ser aí, eu falo, uma bomba atômica na mão de Deus para que você possa superar
e colaborar na vida, que é o que aconteceu com você, que foi o que aconteceu comigo, Sim. que tem acontecido com todas as pessoas que você trouxe aqui, que você ainda vai trazer, e tantas pessoas que estão em casa nos assistindo, mas que muitas vezes não perceberam ainda. Verdade. E a gente observa, né, esse movimento, né? Deus, ele está levantando pessoas Está. para trazer essa comunicação, né? E a gente percebe o movimento do inimigo em querer que a gente continue no escuro. Sim. E tu consegue observar isso na dificuldade, às vezes, que tu tem de priorizar Deus, de fazer o teu devocional. Porque eu vejo que eu ainda trabalho isso diariamente. Às vezes acontece de eu acordar com o horário queimado e não faço, eu oro, mas eu vejo que assim, é importante eu acordar e a primeira coisa, agradecer a Deus e orar, é fundamental para mim. Eu não saio de casa, eu não saio do meu quarto sem orar. Eu abro os olhos e já digo, obrigada, Deus. Mas o devocional, eu vejo que todo dia ele tá te esperando para conversar e ele tem algo para te contar. Ele tem ali um guia para o teu dia, ou até além daquele dia. E tu percebe, sabe? O dia ele flui diferente quando tu tira o teu tempo, teu primeiro tempo para Deus a sentar e meditar, orar e meditar na palavra. Teu dia é completamente diferente, né? Então eu peço assim para as pessoas não negligenciar com esse tempo, porque principalmente nós mulheres, a gente está tão atarefada, é tantos compromissos, a casa, os filhos, o trabalho, né? E que às vezes a gente acaba deixando só a sombra do nosso tempo para o Senhor. É isso aí. E é isso que o inimigo faz. O inimigo, ele quer roubar o nosso tempo com o Senhor. Porque ele sabe que quanto mais a gente priorizar a Deus e tirar esse tempo em primeiro a meditar na palavra, é onde a gente vai, né, ser guiada, vai trazer, aquela palavra vai trazer luz, né? E o nosso dia vai vir o furacão e a gente vai estar armada, vai estar preparada e tranquila, descansando no Senhor. Até porque a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, como que eu vou alimentar a minha fé se eu não me alimento da palavra? Se eu não leio a Bíblia, se eu não vou à igreja, as pessoas, não precisa estar na igreja. É lá que você vai ouvir também, que você vai estar na comunidade. É importante demais. Mas já também. aconteceu comigo, Ariana, de eu ter uma palavra de manhã no devocional, em que no decorrer do dia acontecer alguma situação e que normalmente eu me posicionaria de uma forma, mas que por conta daquela palavra eu me posicionei de outra totalmente diferente. Olha só. Sabe? Sim, e é assim que Deus faz, minha amiga. Só que a gente, foi o que ele falou, a ideia do afastar dessa nossa comunicação com Deus, com essa conexão, é nos afastar do propósito dele para as nossas vidas. Então, não adianta. Princípio. Busque, ame a Deus sobre todas as coisas. Amém. E o próximo como a ti mesmo. Então, lembre-se, tá vendo como é que está conectado sempre com pessoas? Sim. Então, eu amo o Senhor. E como é que é a forma que eu demonstro esse amor? Amando o meu próximo. Fazendo algo pelo próximo. Então, se você assumir essa identidade, é assumir que o Deus está no controle de tudo, da sua vida, e que você vai usar o que Ele te deu em prol dos outros, para beneficiar, para colaborar na vida de outras pessoas. Essa é a receita do sucesso. Se fizer isso aí, minha amiga, não tem para onde não. Aí é só, realmente, não serão só flores, mas a certeza de uma vida de vitória. É verdade. E falando de receita e de manhã e devocional, eu trouxe um mimo para ti. Obrigada. Para fazer parte das tuas manhãs. Obrigada, muito obrigada. Trouxe uma caneca de Deus para superar. Vou abrir aqui para vocês verem, mas eu tenho certeza, já vi aqui, eu tenho certeza aqui. Olha, gente, coisa linda. Obrigada, Salzi. Caneca nunca é demais em casa, né? Nunca. Lindo. E né? Senhor, tua graça me basta. Tua presença me sustenta. É sobre isso, minha amiga. É sobre isso, né? Sempre será sobre Ele. Sempre. E quando a gente encontra, né, a nossa identidade de filha,
a gente descansa, a gente tem sucesso, a gente vai passando os desertos, né, dando glória. É isso aí, né? Não estamos prometendo aqui uma vida sem problemas, mas é ter certeza que no meio da tempestade, Ele estará comigo, Ele estará com você. Verdade. E Ele não nos deixará afundar. Eu só preciso manter os meus olhos firmes nele. O Isso. segredo é esse. A gente não afunda. Então, assuma a sua identidade, porque é a melhor escolha que nós podemos fazer. Foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Sim. Assumir essa identidade. E olha que eu já era da igreja, tá? Então não tem nada a ver sobre religião. Não tem nada a ver com religião. Não tem nada a ver. Não. Tem a ver com você tomar posse de verdade de quem você é. De enxergar quem você é em Deus. Porque, para mim, tudo é por Ele, para Ele e através dele. Sem Ele, nada se faz. Então, quando eu entendi isso, essa necessidade de segurança terrena ficou para trás. E é claro que, pegando aqui um pouquinho da Bíblia ainda, Paulo fala, né? O velho homem está aqui. Sim. Então, a antiga Ariana, de vez em quando, ela quer ressurgir aqui. De vez em quando, vem esses tempos atrás aí mesmo, meu Deus do céu, veio uma necessidade, meu Deus, está dando tudo errado, sabe? Me afoguei nos meus pensamentos, esqueci tudo isso aqui que eu falei, e acontece aquele momento de angústia, aconteceu, e eu falei, voltou, a antiga Ariana quis ressurgir, que a Bíblia fala o quê? Aquilo que eu não quero fazer, eu faço o que eu quero fazer, eu não faço. Tem louvor, lindo. Né? Assim, E é uma luta constante. É uma luta constante. Será uma luta constante, tá, gente? Então, aqui não é porque você vai assumir sua identidade, que serão só flores, que daqui para frente está tudo certo. Não é sobre isso. Mas é sobre, nesses momentos, você saber a quem recorrer. É verdade. E que pode descansar. Em primeiro, né? Em primeiro. Eu tive umas situações que eu ainda vou contar, não contei ainda. Já contei algumas situações, ainda tem mais história, gente. Em que realmente eu pensei, e agora? Meu Deus! E eu deitei no chão e clamei ao Senhor, né? E em primeiro. E aí, depois que eu clamei ao Senhor, eu levantei e fui agir, né? fui agir, e Deus moveu todas as pessoas em prol daquela situação ser resolvida. É isso. Mas em primeiro eu clamei ao Senhor. Hoje eu sei, em primeiro Ele sempre. Primeiro Ele. Exatamente. Se nós entendermos isso, as lutas ficam mais leves, porque Ele fala, troca o fardo comigo, meu fardo é leve. Me dá o seu que é pesado, eu te dou o meu que é leve. Ou seja, Ele não prometeu que a gente não vai ter fardo, mas Ele troca, que o dele é leve. E é engraçado contar, né? Só para finalizar, quando eu saí do banco, aí eu estava no seguro-desemprego. Nunca, há alguns anos já não estava CLT, então fazia tempo que eu não sabia o que era esse seguro-desemprego. Aí o marido achou que eu sairia de imediato, né? Voltaria à minha rotina de estar prospectando nossos clientes, enfim. E eu fui curtir o meu seguro-desemprego. E ele disse, e passou um mês, e passou o segundo mês. Ele, não vai mais voltar para Seven? Eu falei, estou curtindo o meu seguro-desemprego. Aí eu ia para academia, para piscina, caminhar na praia, né? Nunca mais marquei meu salão de sábado. Faço na semana, porque o sábado eu quero estar livre para a família, porque tem isso também, Ariana. A insegurança faz com que a gente se encha de compromissos, de afazeres. E Deus conversou isso comigo sobre o desacelerar. Era até um ponto que a gente ia falar, acabou que não deu tempo aqui, né? Ele conversou comigo e eu fui desacelerando e fui entendendo que tudo aquilo que eu orava e pedia a Ele me entregou muito, muito além. Mas tu pensa só que Ele me entregou além e eu não descansava, eu não fazia proveito, eu sempre fui grata. Mas você ser grata é você fazer proveito daquilo que o Senhor te deu. Sim. Então, assim, caminhar na praia, era meu sonho morar em cidade que tivesse praia, sabe? Curtir uma piscina, né? Poder ir no salão de beleza durante a semana, né? No horário que eu definisse. Sim, uma liberdade, né? Era uma liberdade que eu tinha e que eu não estava fazendo proveito.
Não estava desfrutando. Porque eu andava acelerada na minha insegurança, Sim, né? é isso aí. E ali cada vez adquirindo mais afazeres, mais compromissos, né? E o meu tempo sendo roubado, o meu tempo com o Senhor, o meu tempo De com a qualidade com a família. com a família É isso aí. sendo roubado. Então, assim, às vezes a gente quer ser a super mulher, né? E, eu dou conta de tudo. E não, na verdade, o inimigo tá ali dançando, fazendo a Fazendo a festa. festa. Eu fiz, né, um vídeo recentemente que eu falei exatamente sobre isso. Estamos todos virando maratonistas, né? Porque é uma correria, uma loucura. Como é que você tá? Tô bem, me numa correria. E aí foi interessante porque teve uma pessoa que comentou lá, né? E falou assim: nossa, que legal esse vídeo. E eu sempre interajo, né, com as pessoas quando comentam. E eu falei: fez sentido para você? E ela escreveu assim: Ariana, fez tão sentido porque eu estou vivendo exatamente isso. Eu dei uma desacelerada, e olha que interessante o que ela falou. Eu dei uma desacelerada, mas eu estou me sentindo culpada por causa disso. Menina, verdade? Isso Ela acontece? falou: eu estou me sentindo culpada. O que isso significa? E aí eu, né, até trazendo aqui, pegando um pouquinho esse gancho, às vezes essa necessidade de estar ocupado o tempo todo, isso aí não é tempo de qualidade, foi o que você falou. Eu estar ocupado não significa que eu estou gerindo bem o meu tempo. Ao contrário, se você está ocupado demais, pode ser que seu tempo não está sendo bem gerido. Então, essa culpa se dá porque você desacelerar, você se sente culpado porque as pessoas ficam te cobrando. Mas você vai fazer unha agora? Ai, você virou herdeira? Não é? Ainda vem assim, virou herdeira, não sabia. Ei, calma. Eu trabalhei para chegar nesse ponto que eu estou hoje, poder me dar esse desfrute de poder viver isso. E mulher, como ela falando aqui, né, que nós mulheres temos essa tendência, com as minhas mentoradas, eu vou até dar um spoiler aqui para vocês que estão me ouvindo aqui agora. Mulher, seu primeiro ministério é sua família. Seu primeiro ministério é sua família. Você quer ser bem-sucedida na vida? Cuida dos seus. Porque quando você for para a sua vida profissional, você vai voar. Exato. Eu falei isso e conversei isso com a minha mentorada. Ela tem um estúdio, né, de unhas e tal. E ela, Ari, eu falei sobre isso. Ela, menina do céu, ela fez assim. Ela, falei, me conta. Ela, nossa, eu nem ouço o que meu marido fala e tal. Falei, então vem cá, bora conversar. Vamos melhorar essa comunicação em casa. E aí hoje, eu falei, tem 2 semanas isso, né? E hoje a gente teve o nosso momento. Ela, Ari, como que tá mudando? Falei, sobre posicionamento. Princípios não são negociáveis. Sim. Então, quando você entende que não é só... E aí um assunto muito polêmico, que é a submissão. Submissão não é ser capaz, não é abrir mão da sua vida. É só viver um princípio. Ser submissa não é você abrir mão da sua vida profissional, depender de homem, não é nada. As pessoas distorcem aquilo que é bíblico, aquilo que é puro e que dá certo. Ser submissa é simplesmente mulher de Provérbios, lá em Provérbios 31, a partir do versículo 10. A mulher sábia, a mulher que sabe... a mulher de Provérbios, ela é virtuosa. Ela tem seu próprio negócio, ela ganha dinheiro e, através dela, o marido é honrado nas portas da cidade. Olha só. Então, assim, tem um princípio por trás. É só seguir. Então, fica com essa ideia de, não preciso de homem, não preciso. Não é sobre precisar de homem, é sobre estar debaixo da bênção. É sobre se colocar no posicionamento de esposa. Quando eu entendi isso, minha amiga, que às vezes eu era meio tupetuda com meu marido, né? Aquela problemática da comunicação. Mas eu também. Eu quase me separei no primeiro ano de casamento. Exatamente por minha falta de comunicação. Então, hoje, quando tudo que eu faço, eu sempre compartilho com meu marido. E quando há divergência de opinião, o que está? Então, o que fica legal para os dois? Porque a Bíblia fala o quê? Se não estiverem em comum acordo, e isso é para a sociedade, isso é para tudo na vida. Se não tiver em comum acordo, não faça que vai dar ruim. E aí as mulheres não ouvem o marido. Quer ter sucesso na vida, e é para ele também. O marido que não ouve a esposa também dá ruim lá fora. Então, é para os dois. Isso é para a sociedade, isso é bíblico. Se não estiverem em comum acordo, não vai dar certo. Então, converse, ouça, fale. A comunicação, ela vem para isso. Então, não é o que você fala, mas é o como você fala. Então, quando a gente descobre isso, muda tudo. E vem os resultados também na nossa vida.
Hoje, assim, só para finalizar, hoje eu estava conversando Já com finalizou um monte de vezes aqui, hein, gente? só para finalizar de novo. Mas aconteceu, falando da comunicação, aconteceu algo muito divertido. Eu tive que dar risada. Porque tu sabe que agora todo mundo está usando a inteligência artificial, Sim. né? E eu compartilhei um aplicativo de inteligência artificial com uma amiga minha. Não vou citar nomes. E o que aconteceu na casa dela? Ela teve um final de semana lá que teve uma discussão, né? Ficaram um de cara virada pro outro. E aí ela ficou chateada com uma determinada situação do marido e ela disse que ia acabar com ele, né? Uau. E por um momento ela foi lá pro aplicativo e contou pro aplicativo a situação que tinha ocorrido. E aí o aplicativo trouxe uma resposta para ela e ela conversou com ele de uma outra. Aí mandou, tipo assim, ela ia mandar uma mensagem para ele, assim. Num estilo. De uma maneira lá, acabando com ele. E aí ela pegou e fez outra. E ele pediu desculpas. Tu tens razão, amor. Você me perdoa. Eu me dei conta de que eu fiz isso. Você me perdoa. E aí a Olha situação só. se resolveu. Comunicação, minha amiga. Né? Mas eu achei muito... Você teve que usar o IA, né? Achei pra isso, né? falando de comunicação, Poxa. eu achei muito Gente, engraçado. vocês podem usar o IA, mas se precisar, contem comigo, que a gente consegue né? aqui de dentro pra fora, fica ainda melhor. Usando o IA também, não tem problema não. Mas eu achei eu tive que dar risada, porque Mas é foi bom, muito usou engraçado. de uma forma boa, né? De uma forma positiva. Então, a inteligência artificial tá aí, não tem pra onde fugir. Vamos usar ao nosso favor, né? Que coisa linda. Eu tô assim, impactada, surpreendida, porque esse teu trabalho de mentora da comunicação, ele é muito mais profundo do que eu imaginava. Não se trata só de você ensinar a gente a se posicionar em frente ao microfone, às câmeras, a falar bonito, a dicção. Gente, é uma terapia. Eu falo com as minhas, não é terapia, mas é terapêutico, porque a gente trabalha todo esse processo. Todo esse processo, né? É profundo o negócio. Bem profundo. Eu trabalho, para você ter ideia, eu trabalho até questões sistêmicas no sentido de, como você falou, você estava só repetindo, honrando o que sua mãe estava fazendo. Eu trabalho até isso. Por quê? Como que você vai ter voz na vida se você tem questões a resolver com seu pai e com sua mãe? Então, até esse processo eu trabalho, dentro dos nossos pilares espiritual ali. Então, é muito profundo. Quando as pessoas me procuram, aí eu sempre... o pessoal pergunta assim, quanto que é a sua mentoria? Eu falo, vamos marcar um bate-papo? Porque eu preciso entender qual a sua real necessidade e eu vou explicar como que é o meu trabalho. Então, o meu maior diferencial é exatamente esse. Primeiro que eu fui a problemática da comunicação, então eu passei por todo esse processo. Eu sei exatamente as dores que as minhas mentoradas, e meus, né, que eu tenho homens também que fazem mentorias comigo, passaram, então, é vivência. Sim. Então, além da vivência que eu tive, eu tenho as técnicas. E aí você não precisa... O que é um mentor? Eu fiz vários cursos, eu tive que investir valores interessantes financeiros para ter acesso a essas ferramentas. E aí eu até falo com as meninas, né, com o pessoal. Eu tive que rodar e fazer vários cursos para entender que está tudo na Bíblia. Está tudo lá. Está tudo lá. Mas eu precisei fazer para poder ter acesso. E hoje eu faço essa analogia, né? Eu faço a Bíblia é minha base, né? Então eu sempre falo isso. É possível mudar. É possível ter uma nova vida. É possível mudar a sua comunicação. E a sua comunicação não é a forma bonita que você fala, mas a forma que você se porta na vida. Como você se comunica com a vida. Então, é mais do que uma técnica. Porque técnica por técnica, você vai no YouTube, tem um monte. Você lê um livro, compra um livro, vai ter um monte de técnicas. Mas por que você sabe a técnica, mas na hora, no dia a dia, você não consegue? Porque está aqui dentro. Verdade. Então, por isso que eu trabalho esses 3 pilares. Emocional, porque o emocional, as suas emoções são responsáveis por suas ações. Então, para você ter uma boa comunicação, você precisa saber lidar com as suas emoções. Então, nós trabalhamos isso. Vem a parte espiritual. Qual que é o seu propósito? Quando eu sei qual que é o meu propósito, esse medo do julgamento, como é que eu vou falar no podcast? Já teve situação que você convidou alguém, a pessoa, pelo amor de Deus, eu não vou, não consigo falar na frente. Várias vezes. Várias. Por quê? Medo do julgamento. Eu falo, você não é tímida, você tem medo do julgamento das pessoas. E por que vem esse medo do julgamento?
Porque você não está linkado com o seu propósito. Porque quando você está linkado com o seu propósito, você sai da sua performance e foca no público, Sim. no que você vai causar através da sua história. E aí todas as outras coisas ficam menores. Sim. E aí, por último, então, eu trago as técnicas. Peraí, eu já sei lidar com as minhas emoções, eu estou conectada com o meu propósito, e eu tenho as técnicas intencionalidade. Eu sei o que falo, por que falo, o que eu faço e o que eu posso esperar da minha plateia. Tudo certo. Então, é isso que a gente trabalha, é desse formato. Ariana, e aonde a gente te encontra? Lá no meu Instagram, @arianadutra.comunica. Lá tem o link onde tem o nosso site, tem o meu perfil. Lá nesse link tem o WhatsApp, então você pode entrar em contato comigo, ou também no direct, pode me chamar, que eu sempre faço isso. Antes de, eu não quero fazer sua mentoria, valores, espera aí, vamos fazer um bate-papo? Porque eu já recusei, tá? Eu já tive pessoas que eu falei, não, você não vou fazer mentoria com você. Porque eu não quero o dinheiro da pessoa, eu quero o resultado. O meu compromisso é o resultado. Olha. Eu não quero só o dinheiro da pessoa. Sim. Eu quero que ela tenha o resultado. Então, essa pessoa ela não estava com tempo, ela não ia conseguir fazer. Eu falei, você não está no momento de fazer a mentoria. Eu não quero o seu dinheiro, eu quero ver você vivendo o seu propósito de vida. Verdade. E agora não é o momento. Então, e tem por isso isso, que eu né? Claro, tem isso claro. no momento certo. Tem o momento certo. Então, quando a pessoa me procura, eu sempre faço essa videochamada para entender qual a necessidade dela e eu explicar como funciona. Porque apesar de ter ali, são 7 encontros, são 10 encontros, eu não tenho um padrão. Porque cada mentorado é diferente. Então, eu estava até hoje lá com a minha mentorada. Falei, olha, eu planejei que hoje nós iríamos trabalhar as perguntas que eu fiz, porque eu faço atividades. Sim. Na minha mentoria, a pessoa vai ter acesso à plataforma, e ela tem todas as nossas conversas, as nossas sessões são gravadas, e ela tem acesso durante 1 ano. Nossa. E eu tenho atividades lá dentro, né? Que eu passo, a pessoa faz e a gente tratar ali e tal. E aí, na sessão, eu fui trabalhar ali as conversas, né, as perguntas e tal. Eu falei, olha, você vê, né? Hoje o meu plano era trabalhar isso com você. Mas o Espírito Santo me direcionou para outra coisa. E nas nossas sessões, Ariana, não acredito em Deus. Só vem. Eu não vou querer converter você, não é sobre isso. Mas não é sobre religião, mas sem Deus. Eu não abro a minha sessão ali. Eu não abro o meu Zoom sem me preparar, sem orar, sem apresentar tudo que vai ser feito ali. Então, o direcionamento é do Senhor. Amém. E aí, hoje mesmo, comecei falando umas coisas com ela, eu falei assim, olha, eu não sei porque que eu estou falando não, mas eu só estou falando aqui. Aí ela, mas eu sei porque você está falando. Porque eu precisava ouvir isso. Então, é muito profundo. Eu fico muito feliz em cada sessão que eu tenho ali com as minhas mentoradas. E eu falo que é um crescimento para mim também. É uma troca muito gratificante. Então, vai lá. arianadutra.comunica, lá tem o link da minha bio. Você pode me chamar pelo direct ou lá no WhatsApp, que tem lá no link. Tem também lá um pouquinho do meu portfólio para conhecer um pouco da minha história. Será uma honra estar com você, né? Desejar estar comigo aí nesse processo. Sabe que a gente vai ainda agendar esse café, né? Vamos, eu estou esperando, que eu quero ter a Sauze ali como minha pupila. Estou ansiosa por esse dia. Gente, vamos finalizar o nosso podcast. Muito obrigada, viu? Obrigada pelo convite. Olha, amei. Eu tô assim, ainda tô aqui pensando em tudo que tu me contou aqui, muita coisa. Tinha que ser 2 podcasts, né? Mas não vai faltar oportunidade. Com certeza. Tá? Muito obrigada. Orgulho de você, quero sim ser sua pupila. Quero. A gente precisa sempre melhorar, né? Verdade. Eu também tenho os meus mentores. Todo mundo precisa ter alguém. Todo mundo precisa, né? Todo mundo precisa. Eu vi o Tiago Brunet falando isso na Bíblia, tá, né? Que um amigo afia outro amigo, né? Exato. É melhor que sejam 2 do que um, porque na hora que um cai, o outro levanta. Exato. Isso é bíblico. Né? Moisés tinha o mentor dele, né? Tinha lá o sogro, né? Que era, então, faz parte. Faz parte, né? E eu serei uma honrada em ser sua mentora, viu? Gente, vamos encerrar o nosso podcast. Estava muito bom o bate-papo. Com certeza, a Ariana, ela, né, vai ter outras oportunidades de contar a sua trajetória aqui, novidades que virão. Muitas. Né? E vamos encerrar o nosso podcast com o nosso lema. É 1, é 2, é 3, é Deus pra superar.
coragem, nada pode te deter. Cada queda é um passo rumo ao seu lugar. Acredite em si mesmo, com força e com ar. Deus pra superar, vamos juntos caminhar. Deus pra superar, você vai conquistar. Superar cada dor com amor e fervor. Você é capaz, juntos somos mais. Deus pra superar, vamos juntos caminhar. Deus pra superar, você vai conquistar. Superar cada dor com amor e fervor. Você é capaz, juntos somos mais. Deus pra superar, vamos juntos caminhar. Deus pra superar, você vai conquistar. Respire bem fundo, olhe o céu brilhar. No mundo de esperança, você vai triunfar. Respire bem fundo, olhe o céu brilhar.